Preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. O grito que ecoa em todas as gerações. Cura minhas feridas, está consumido.
boa noite. Você está na reunião semanal da Igreja do Nazareno do Jardim Aurélia, em Campinas, São Paulo, Brasil. O tema da Igreja do Nazareno do Jardim Aurélia para o ano de 2021 é Vivendo em Plenitude e Honra, João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Mais uma vez você está na reunião semanal de oração e estamos reunidos em nome de Jesus, perseverantes e unânimes em oração, para que o Espírito Santo opere sem ressalvas e com poder, restaurando e salvando vidas para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. Igreja, já comece, antes do louvor, já vou recomendar que o irmão comece a sua oração, a sua intercessão, pedindo a Deus que lhe conceda um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Continue perseverando e orando e peça ao Senhor que sejam iluminados os olhos do seu coração. Peço-te ainda que prossiga e rogue ao Pai Celestial que lhe faça saber qual a esperança do seu chamamento. Suplique a Deus, supliquemos a Deus, perseverantes, unânimes, que nos ajude na busca por entender a abrangência suprema do seu poder em nossas vidas e ore com o fim de que toda a plenitude de Deus preencha a sua alma, mente e corpo, sua alma, mente e coração. Amém? Então vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus através dos louvores. Vamos dar glória ao nosso Deus e daqui a pouco eu retorno. Até mais. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. No.
do Brasil. Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Olá, boa noite mais uma vez. Você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Eu vou ler 2 versículos antes de nós fazermos o nosso devocional semanal, em razão de uma data muito importante por esses dias,
a data em que nós comemoramos o dia do pastor nazareno. Eu vou ler o livro de Amós, eu vou ler 2 versículos. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E lá no próprio livro de Amós, no capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? Haverá fome e sede sobre a terra, mas nem só de pão e nem só de água, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. E as pessoas que o Senhor escolheu para direcionar os rebanhos foram os pastores, os sacerdotes. Né? E o Senhor não fará absolutamente nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então que os nossos pastores, pastor Almir, pastor Divaldo e pastor Lopes, tenham vida longa e próspera e santa diante de Deus, para que continuem exortando, para que continuem consolando, para que continuem pregando, para que continuem puxando as orelhas no momento certo, para que continuem servindo ao Senhor com inteireza de coração, que o Senhor os mantenha firmes, mesmo em meio a esta pandemia global causada pelo coronavírus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os mantenha de pé diante da presença do Senhor. Aos nossos pastores, o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, porque sabemos que os nossos pastores pagam o preço, oram, clamam, intercedem, choram diante de Deus, muito mais do que nós, simples membros da igreja, o fazemos. Isto é fato, isto é certeza. Então, muito obrigado e que o Senhor os abençoe. Os meus parabéns pelos vossos ministérios. Amém? Então, vamos agora ao nosso devocional. Né? Lucas 19, 5. Vamos ler o livro de Lucas, o capítulo 19, o versículo 5. Né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando alguém começa a buscar o Senhor Jesus com inteireza de coração, logo se torna claro que esta pessoa tem sido buscada há muito tempo. Zaqueu queria ver o Senhor Jesus e o Salvador o encontrou. Os olhos do Senhor o encontraram no topo da árvore. Eles nunca tinham se cruzado antes, entretanto, o Filho de Deus o chamou pelo seu nome, Zaqueu. O Senhor Jesus sabia quem Zaqueu era e que tipo de homem ele era. Agora, Zaqueu aprendeu quem o Senhor Jesus é. Ele é o Senhor que ignora a opinião pública com sua graça perdoadora, desejando ser o hóspede do publicano. Então ele fala para Zaqueu descer rápido da árvore. Percebendo que o Senhor Jesus de Nazaré devia ser o Redentor esperado, Zaqueu prontamente o recebeu, tanto em sua casa como em seu coração, ou tanto em seu coração como em sua casa. Os hipócritas daquela época murmuraram pela atenção concedida pelo Senhor Jesus a alguém que eles não aprovavam. Mas o Senhor Jesus veio especificamente para os perdidos. E com amor ele falou a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso está lá no versículo 9 e 10. Se Zaqueu não tivesse se considerado perdido, ou se ele não tivesse atendido a ordem de descer da árvore e receber o Senhor em sua casa,
ele teria perdido de se encontrar com o Salvador. Entretanto, Zaqueu recebeu o Senhor com grande alegria e o seu relacionamento com Deus, que estava quebrado, foi restaurado. E com o Senhor Jesus, a paz entrou em sua casa e em seu coração. Ou melhor, a paz entrou em seu coração e em sua casa. Então, irmãos, repetindo, quando alguém começa a buscar o Senhor Jesus com inteireza de coração, com sinceridade, com afinco, logo observamos que essa pessoa tem sido há muito buscada pelo próprio Senhor Jesus. Oremos. Irmãos, está escrito no livro de Isaías, no capítulo 65, 24, o seguinte: e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E acontecerá que antes deles clamarem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, creia nesta promessa, porque para Deus não haverá impossíveis, irmãos. Pai Celestial, muito obrigado por este pequeno devocional. Recebe, Senhor, as nossas orações, o nosso clamor, as nossas intercessões como um aroma suave diante do trono da graça, Pai. Clamamos, suplicamos reiteradamente pela nossa inteira santificação. Vem, Pai, santifica-nos com o Teu Espírito, com o Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre esta igreja reunida aqui, que Ele venha como línguas de fogo, que Ele venha como um vento impetuoso, distribuindo dons como lhe apraz. Dons e talentos à igreja reunida, dons e talento a todos aqueles que te buscam com inteireza de coração, com um fim exclusivo de servir ao Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Está escrito que sem a santificação nós não veremos a glória de Deus. Portanto, suplicamos, vem e santifica-nos cada dia mais e mais. Purifica-nos, ó Pai. Torna-nos, Senhor, alvos como a neve. E que o Espírito Santo nos ajude em nossa caminhada diária, Pai. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, as nossas famílias, os nossos cônjuges, os nossos filhos e filhas, a nossa descendência, Pai. Coloco na Tua presença que o Senhor os guarde, que o Senhor não permita que ninguém se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, que todos permaneçamos juntos, perseverantes, unidos no mesmo caminho, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Pai amado. Coloco nas Tuas mãos a nossa integridade física, a nossa saúde física, a nossa saúde intelectual, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde espiritual, Pai amado. Cuide de nós, Senhor. Aos irmãos e irmãs que encontram-se enfermos, se recuperando de cirurgia, aqueles irmãos e irmãs que têm irmãos, parentes, entes queridos que estão enfermos. Saiba que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, cura, liberta, salva e restaura. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus do Rai, é o Deus do pastor Lopes, é o Deus do pastor Almir, é o Deus do Charles, é o Deus do Pedro, é o Deus da Fátima, é o Deus da Aparecida, é o nosso Deus, é o meu Deus. É um Deus que age coletivamente, que age individualmente, é como lhe apraz. Este é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, peço que o Senhor cure, cada glândula, que o Senhor sare, que o Senhor restaure cada glândula, cada músculo, cada osso, cada órgão, Pai, dos nossos corpos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai amado. Senhor Jesus, também te peço pelos irmãos e irmãs que encontram-se desempregados, Pai, que o Senhor prometeu que o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades em sua riqueza e glória. Pai, é chegada a hora de o Senhor suprir as necessidades
dos irmãos. O Senhor escreveu necessidades e não supérfluos. Pai, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência, para o bom andamento, para o bom caminho dos irmãos e da igreja, que o Senhor venha a suprir com poder, em sua glória e majestade, em sua riqueza e glória, como o Senhor prometeu, como assim está escrito no livro de Filipenses 4:19. Pai amado, aos irmãos que encontram-se desempregados, que o Senhor abra uma porta de trabalho, Pai, para suprir as necessidades, Pai amado. O Senhor criou o trabalho lá no Jardim do Éden, quando disse para o Adão cuidar daquele jardim. Pai, o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. Estamos em uma nação que está sofrendo uma recessão econômico-financeira, onde nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. No nosso aprisco, certamente há irmãos e irmãs que encontram-se desempregadas. Que o Senhor possa abrir portas de trabalho, portas de emprego, Pai amado. Dignifica, Senhor, honre a fé destas pessoas, honre a nossa fé. Estamos unidos, unânimes, perseverantes em oração, em uma só oração, uníssonos, Pai. Honre a nossa oração, a nossa fé conjunta, Pai. Nós te pedimos, eu te peço, Senhor, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, honre a nossa fé. Permita, Senhor, que nós continuemos te honrando cada dia mais e mais, Senhor. Nós oramos e agradecemos, ó Pai, por cada dia em que o Senhor renova as suas misericórdias em nossas vidas, pois sabemos que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades por Cristo Jesus. Pai amado, aos irmãos que têm empresas, que são microempreendedores, que são profissionais liberais, que são profissionais autônomos, que o Senhor também venha suprir as necessidades, abrir portas de negócio, Pai. Que estes irmãos gerem emprego, gerem trabalho, gerem oportunidades, Pai. A partir, Senhor, da igreja, Senhor, que haja uma prosperidade em nosso bairro, em nossa casa, próximo, nas proximidades de nossa casa, Pai amado. Que nós, como igreja, sejamos o vetor individual da prosperidade vinda do alto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca em nossos corações um coração generoso, que a generosidade faça parte do nosso estilo de vida, que nós estendamos as mãos aos necessitados, pois assim o fazendo, certamente o Senhor retribuirá a igreja. Mas não devemos fazer isso pensando na retribuição, mas fazendo por obediência, que nós continuemos estendendo as mãos, continuemos ofertando, continuemos ajudando aos irmãos que precisam, aquelas pessoas que precisam e que você pode ajudar. Continue entregando as suas ofertas para que a igreja continue investindo em toda a obra, em toda boa obra, obra social, obra solidária, o simples ato de estender as mãos. A igreja, a denominação tem feito, mesmo sendo um pequeno aprisco, nós temos visto a boa mão de Deus trabalhando e operando através de você. Então, meu irmão, eu te digo, muito obrigado pelas suas ofertas, pelo seu carinho, pela sua generosidade por Cristo Jesus. Continue firme e continuemos devolvendo ao Senhor os nossos dízimos com alegria no coração, cumprindo, obedecendo o estatuto, obedecendo o mandamento do Senhor. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas finanças. As finanças, o que nós fazemos com o que sobra, entre aspas, após nós entregarmos, nós devolvermos os dízimos e nós entregarmos as ofertas. Ajude nas nossas finanças. Ajude-nos a administrar as finanças da nossa casa, das empresas, das nossas empresas, do nosso local de trabalho. Ajude-nos, ó Pai, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos dê discernimento para
fazer o certo e o errado, determinar a hora de consumir ou não consumir. Que o Senhor controle, continue controlando as nossas finanças para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, com o objetivo de que nós não envergonhemos o teu nome e não permita que nós sejamos envergonhados por causa do teu nome. Somos um pequeno aprisco que anela, que te busca, que com inteireza de coração tem buscado a inteira santificação. Coloco nas tuas mãos, Senhor, cada membro da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Aqueles que porventura não estão presentes na nossa reunião de oração. Cuide deles, os abençoe, Pai. Que o Senhor os leve e os traga em segurança. E aonde quer que eles pisarem as plantas dos seus pés, que o Espírito Santo de Deus vá à frente, que o Espírito Santo de Deus esteja com eles. É o nosso dever, a nossa obrigação, orarmos por todos quantos participam da nossa reunião de oração, da nossa igreja, da nossa denominação. Pai amado, que haja uma multiplicação de almas, que haja salvação de almas, que o Senhor nos use para pregar o Evangelho com clareza, com ousadia, com intrepidez, e que o Espírito Santo coloque em nossas bocas as palavras corretas, as palavras devidas, que o Espírito Santo continue convencendo da justiça, do pecado. O nosso papel é de pregar a palavra. E o papel do Espírito Santo, que ele tem tanto desempenhado, é convencer o mundo do pecado, que haja salvação, que caiam por terra as escamas espirituais daqueles que não te conhecem, daqueles que nós temos orado, ó Pai, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos, Senhor, os líderes de ministério da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, todos os líderes de ministério. Não é tempo que não haja dissensões entre eles, entre os membros dos ministérios. Que sigam a visão ministerial que foi dada a cada um dos ministérios. Coloco nas tuas mãos a junta de oficiais da igreja, os líderes, a liderança, que juntamente com o pastor Lopes tomam as melhores decisões em prol da igreja, em prol do corpo de Cristo, em prol deste pequeno aprisco. Que o Senhor dê a eles sabedoria, sapiência, inteligência, discernimento. Pai amado, nas tuas mãos eu também coloco, como outrora, agora há pouco, eu os apresentei ao Senhor. Os nossos pastores, pastor Almir, pastor Divaldo, pastor Lopes, que o Senhor dê a eles um coração fervilhando com o Espírito Santo de Deus. Cuide deles, das suas esposas, dos seus filhos e filhas, da sua descendência. Cuide, Senhor, dos nossos pastores. De igual modo, também te peço que o Senhor cuide da irmã Dorcas, da irmã Sheila, do irmão Ronaldo, que são os ministros locais da nossa igreja, que têm auxiliado, apoiado o pastor Lopes, o pastor Divaldo e o pastor Almir, que foram levantados por ti, ó Pai, para pregar a palavra, para trazer um conforto, um consolo, uma exortação. Cuide do irmão Ronaldo, da irmã Sheila e da irmã Dorcas, para a tua honra e glória, Senhor. De igual modo, também peço-te, ó Pai, que o Senhor cuide da irmã Geisa e do irmão Servo, que estão se preparando no seminário, pois o Senhor o chamou para o ministério e eles atenderam ao teu chamado e estão se preparando, estão se capacitando, estão se habilitando para trazer as boas novas com clareza. Pai amado, cuide destes irmãos que estão no seminário. Pai amado, também coloco nas tuas mãos, Senhor, as viúvas e os órfãos, ó Pai, da nossa cidade, os asilos, as casas de recuperação, Pai amado. Em nome de Jesus, cuida destas pessoas, ó Pai. O Senhor determinou que nós orássemos e assim o fazemos, assim intercedemos por eles, intercedemos por todos os homens, oramos
por todos os homens e mulheres e para aqueles que se encontram investidos de autoridade, o nosso prefeito, a Câmara de Vereadores, o governador de São Paulo, Câmara dos Deputados Estaduais, deputados federais, senadores, Presidência da República, os magistrados, os juízes. Colocam nas tuas mãos, Senhor, a força policial da região metropolitana de Campinas, da nossa cidade, Polícia Federal, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Pai. São homens e mulheres que estão a serviço da nossa sociedade, procurando resguardar e guardar a nossa sociedade, Pai. Cuide destes homens e mulheres, Pai, que colocam suas vidas em risco continuamente servindo em seus locais de trabalho. Também coloco, Senhor, nas tuas mãos os hospitais públicos e privados, os postos de saúde, as clínicas da nossa cidade, Pai amado. O pessoal do setor administrativo, os médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente nesta batalha, nesta guerra contra o Covid-19. Pai amado, cuida deles, guarde-os, proteja-os, leve-os e traga-os em segurança aos seus lares, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, coloco nas tuas mãos também, Senhor, as crianças, os jovens, os adultos, né? Tem se percebido um crescente número de jovens contaminados pelo coronavírus. Guarde-os, ó Pai, que eles tomem as medidas necessárias, as medidas, que eles atendam às medidas sanitárias que são necessárias para que nós continuemos nos protegendo, para que nós continuemos fazendo a nossa parte, pois o vírus continua fazendo a parte dele, trazendo morte, trazendo enfermidade. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E é isso que este coronavírus tem feito. Afasta-te deste coronavírus. Atenda às medidas sanitárias, meu irmão, minha irmã. Por favor, use máscara, lave as mãos, use álcool gel, faça o que for necessário, o que estiver ao teu alcance, pois certamente Deus fará a parte dele. Ele nos guardou até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele continuará nos ajudando na medida em que nós o buscamos, na medida em que nós também nos ajudamos. Nós temos um papel a cumprir, nós temos um papel a exercer. Não jogue toda a responsabilidade nas mãos do Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está cuidando da saúde dos nossos irmãos, está cuidando das crianças, está cuidando dos jovens, está cuidando dos adultos. Em especial, ó Pai, eu te peço pelo Ministério da Terceira Idade, pelas pessoas da terceira idade, te peço pelos mais longevos, pelos mais experientes, pelos mais velhos, que neste momento de pandemia, né, estão correndo um risco maior em razão do próprio corpo, do próprio organismo, Pai. Não somos mais tão jovens, não temos mais a mesma força. E por isso nós estamos aqui reunidos, pois até aqui o Senhor nos ajudou e que o Senhor continue nos ajudando, cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde intelectual, da nossa saúde espiritual. E por isso eu entrego, mais uma vez, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os mais experientes, os mais velhos, nas tuas mãos, Pai amado. Não somente, ó Pai, da nossa igreja, mas do nosso bairro, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação. Sare a nossa nação. Está escrito que se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Sare a nossa terra, Senhor. Cumpra, Senhor, a tua promessa. Há uma igreja orando, há uma igreja
que se humilha diante da tua presença, pois mesmo com 7,5 bilhões de pessoas neste mundo, o Senhor está presente na nossa reunião de oração, pois estamos reunidos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de que o Senhor está presente nesta reunião. Nós estamos convictos, nós temos fé para crer que o Senhor se faz presente, ouvindo e atendendo às nossas orações. Antes mesmo que nós clamemos, o Senhor responderá. Antes mesmo que nós terminemos esta reunião de oração, o Senhor saberá de todas as coisas, de todas as petições. Então eu te peço que os teus olhos estejam abertos e que os teus ouvidos estejam atentos, ó Senhor, às orações que são feitas aqui, neste momento, aqui e agora, por esta igreja, este pequeno aprisco reunido em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nas tuas mãos, Pai, eu coloco a vida dos nossos missionários. O irmão Serginho, que está em Porto Velho, o irmão Apolônio, que está na Argentina, pastor Alexandre, pastora Jussiane, que são da Igreja do Nazareno de Parintins. Temos também o Lucas e a Josi, que estão na Turquia, que adotaram 2 crianças, são seus filhos, e eles o levaram, atenderam ao teu chamado, estão lá na Turquia, pregando a tua palavra, estão lá pregando escondido. Pai amado, em nome de Jesus, cuide destes missionários que nós apoiamos financeiramente e espiritualmente por meio das nossas orações e intercessões. Pai amado, cuide também, Senhor, em especial da Igreja do Nazareno de Parintins, que tem um trabalho missionário junto às populações ribeirinhas próximas a Parintins, Pai amado. Eles continuam pregando, continuam levando, mesmo em meio a esta pandemia, eles continuam levando uma boa palavra, levando a fé, levando as boas novas do Evangelho, havendo salvação, pregando salvação, Pai amado. Em nome de Jesus, cuida da Igreja do Nazareno de Parintins, que eles continuem fortes, firmes, mantenha-nos juntamente com eles, mantenha-nos firmes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, sabendo que para Ti, ó Pai, não haverá impossíveis em todas as Suas promessas, as promessas que estão contidas na Tua palavra, ó Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos e, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajude-nos, Pai, em nossa incredulidade, quando bater a dúvida, quando bater o desespero, que o Senhor nos mantenha firme, Pai amado, pois temos visto muitas e muitas mortes, Senhor. São mais, Senhor, de 400 mil pessoas que morreram em razão de enfermidades, em razão do coronavírus, Pai amado. São mais de 400 mil pessoas em pouco mais de um ano, Senhor. Pai, certamente, Pai, muitos podem se perguntar onde está o Senhor. O Senhor está aqui, nesta reunião de oração, porque aqui se reúnem aqueles que creem no Teu nome, aqueles que buscam a vida eterna através da crença em Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos reunimos em nome de Jesus e por isso nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam e te guardam, guardam os teus mandamentos, guardam a tua palavra. Nós somos estes que creem e que te obedecem. Nós, Senhor, humildemente te dizemos muito obrigado. E como atalaia, Senhor, nos manteremos firmes em oração. Não descansaremos até que recebamos do alto as respostas às nossas petições. E não te daremos descanso, ó Pai, até que do alto o Senhor nos responda, até que do alto o Senhor venha de encontro à tua igreja. Pai, purifica-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Pai, mais uma vez.
por meio de Jesus. Muito obrigado e amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação, pela sua oração, pelo seu clamor, pela sua alegria, pelo seu choro junto conosco. Muito obrigado e certamente o Senhor ouviu e atenderá às suas petições. Se o Senhor assim o permitir, nós nos reencontraremos na próxima terça-feira aqui nesta reunião de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Então, se o Senhor permitir, até a próxima terça-feira às 20 horas aqui no canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Até lá e que Deus o abençoe, que Deus vos abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Que você tenha uma vida abundante, porque o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e que esta vida abundante seja aqui na terra. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Basta obedecer. Até lá. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, diga pra Ele. Aleluia. Adore ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia.
Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.